Você está indo para a Irlanda, mas você não quer ficar só com o visto de turista, você não quer ficar lá só 3 meses. Você quer, na verdade, o visto de estudante. Porém, para você ter o visto de estudante, você precisa de uma escola. Porém, você não tem ideia de como escolher essa escola. E agora? Olá pessoas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre escolas e sobre como escolher uma boa escola. Eu também vou falar no final do vídeo sobre como foi a minha experiência com a minha escola lá na Irlanda, se foi uma boa experiência, se foi na verdade um grande arrependimento. E eu também gravei alguns vídeos lá na época mostrando a escola, né? Mostrando recepção, mostrando sala de aula, mostrando algumas atividades que eles faziam. Então fica até o final do vídeo para você dar uma olhadinha. Gente, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é que a sua escola ela precisa estar presente numa lista chamada Lista do ILAP. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você acessar essa lista e assim você verificar se a sua escola está presente nessa lista ou não. Mas afinal, por que a minha escola precisa estar presente nessa lista? O que seria essa lista do ILAP? O ILAP está diretamente relacionado com a liberação do seu visto de estudante. Para você conseguir o visto de estudante, você precisa estar matriculado numa escola e essa escola ela vai te dar uma carta que você vai levar lá na imigração e lá na imigração eles vão ver que você está matriculado numa escola e aí eles vão te dar o seu visto de estudante. Mas aí que está essa lista do ILAP. Para a sua escola poder liberar esse certificado, ela precisa estar presente na lista do ILAP. Porque se ela não está na lista, ela não tem como te dar essa carta. E aí você não tem como ir lá na imigração e, consequentemente, você não tem o visto. E o ruim de você não conseguir esse visto de estudante é porque você vai ficar lá como se você fosse turista. E aí, no caso, você pode ficar legalmente no país por apenas 3 meses com esse visto de turista. Enquanto que com visto de estudante você fica 8 meses, sendo 6 meses de aula, mais 2 meses de férias, e o mais interessante é que você pode trabalhar legalmente nesse período. Então, se você está com a intenção de ir para ficar 8 meses, para poder estudar e trabalhar, você precisa do visto de estudante e você vai precisar de uma escola que esteja presente na lista do ILAP. Gente, segundo ponto que eu coloquei aqui na lista foi o lance da localização, que é exatamente você saber onde a sua escola está localizada, se ela é uma escola mais central, se é uma escola mais periférica, se é uma escola que está perto da sua acomodação. Lá em Dublin, a cidade ela é cortada por um rio, que é o rio Liffey, e os bairros são divididos, por exemplo, da seguinte forma: D1, D2, D3, D4, D7. Eu morava em D1 e a minha escola era em D2, então eu só tinha o rio me cortando ali, sendo que pra mim era muito simples, era somente eu atravessar a ponte. Realmente era só isso. Porque eu morava exatamente perto da ponte no D1 e a minha escola era no D2, bem aqui pertinho da ponte, então era só atravessar. Eu podia somente acordar, acho que 15 minutos antes da aula e ir. Tem alguns serviços, né, hoje em dia, como o Google Maps, que você pode estar andando pelas ruas de Dublin mesmo, verificar distâncias, né, percorrer mesmo a rua com o Google Maps, então é super de boa. Faz isso, dá uma olhadinha na localização, dá uma olhadinha no Google Maps, dá uma olhadinha. O terceiro ponto que eu coloquei aqui foi o lance do feedback é ótimo. O feedback, que pra mim, como eu já falei em outros vídeos, é algo muito importante, que é você saber a opinião de pessoas que estão estudando na mesma escola que você está querendo ir estudar. Hoje em dia é muito fácil você acompanhar esse lance do feedback, porque toda escola tem uma página no Facebook, tem página no Instagram, então vai lá e olha a galera que estudou, né, algum brasileiro ou mesmo algum estrangeiro que estudou lá e pergunta como foi a experiência dele, se realmente a escola é boa, se tem professor bom, se eles cumprem as coisas direitinho, se tem uma programação bacana. Mas também saiba sondar esse feedback que você vai receber. Verifica o que eles estão falando, né? Por que a escola é boa, por que a escola é ruim. Porque, por exemplo, vai que um aluno chega lá dizendo que a escola é ruim porque eles estão pegando muito no meu pé por conta do attendance, né? Que é a sua frequência em sala de aula, porque lá na Irlanda a sua frequência ela tem que estar acima de 85%, porque se estiver abaixo disso você corre o risco de acabar, dependendo da situação, né, sendo deportado para o Brasil. Então você tem que manter esse attendance alto. Então se a pessoa está dizendo que a escola é ruim porque estavam pegando no pé dela por conta de attendance, então a escola é ruim porque não fui com a cara de um professor. Você tem que verificar o que a pessoa está falando, se de fato a opinião dela vai ser válida, porque às vezes o que ela está falando é um ponto que não dá pra ser levado em consideração como um ponto negativo, né? Então verifica direitinho todos os feedbacks que você vai receber e faz essa média mesmo de o que é de fato ponto positivo, o que de fato é ponto negativo, e faz isso que vai ser muito bom, porque feedback é realmente um ponto muito importante. O quarto ponto que eu coloquei aqui, na verdade eu coloquei como brasileiros o nome, mas é o lance do mix de nacionalidade, que é você saber se nessa escola você vai ter pessoas de diferentes partes do mundo, né, falando diferentes tipos de língua. No caso vocês vão falar todo mundo inglês, né, porque tá todo mundo ali pra aprender inglês, mas tipo,
Quando você tem pessoas que falam, por exemplo, espanhol, italiano, francês, elas não sabem falar português. Então elas não vão falar português, elas vão falar inglês, porque é a língua que vocês estão ali para aprender, a língua que vocês vão ter em comum. E aí quando você está numa sala que só tem brasileiro, né, a tendência é vocês falarem português, eu já ia dizer falar brasileiro. É vocês falarem português, porque é mais fácil. E quando você está com um coleguinha francês, por exemplo, você vai dizer pra ele, você realmente vai se esforçar, nem que você vá no Google Tradutor procurar, mas vai gerar mais esforço de você, entendeu? Pra poder aprender, pra poder se comunicar. E se você estiver numa sala de brasileiros, de certa forma, vai ser muito fácil, você vai acabar falando português. Então, eu acho que é muito interessante você ter um mix de nacionalidade. Outro motivo que eu acho interessante, esse lance de você ter pessoas de outras nacionalidades na sua sala, é porque, por exemplo, quando você está indo pra Irlanda, isso não é regra, mas geralmente é o que acontece. Você acaba morando com brasileiros, né? Na sua casa vai ter uma grande quantidade de brasileiros. Por exemplo, na minha, tinha 7 brasileiros comigo e um turco. Então, a gente praticamente falava português sempre, porque era mais fácil. Tinha dias que a gente combinava, não, vamos falar inglês, mas no fim do dia a gente acabava falando português, porque era mais fácil, é aquela história da zona de conforto. E aí eu pensei, não, eu quero morar com um brasileiro e provavelmente isso vai acontecer, mesmo que eu não quisesse. Então eu quero uma escola que não tenha tantos brasileiros, eu quero uma escola que tenha mais gente de outros países para eu poder realmente botar o meu inglês para teste lá. E foi isso que eu fiz, eu acabei pegando uma escola que era um pouco mais cara, mas que tinha um mix de nacionalidade muito grande. Por exemplo, na minha sala eu tinha um brasileiro, eu tinha um brasileiro, mentira, tinham 2 brasileiros, um menino e uma menina, e fora isso era todo mundo de outros lugares. Eu tinha uma amiga espanhola, um francês, um coreano. E além de o inglês, né, ser mais puxado, outra coisa que é interessante quando você tem pessoas de outros países na sua sala é porque você acaba conhecendo mais sobre outras culturas, né? Diferente do que você ficar ali só com um brasileiro. Vou comentar aqui agora sobre a escola que eu fui, né? A escola que eu fui foi a Atlantic. Ela é essa escola aqui. Ela é uma escola que tem tanto em Dublin quanto em Galway. Então se você quiser ir pra Galway, tem opções com ela. Gente, eu super indico essa escola. Ela realmente é uma escola excelente. O mix de nacionalidade delas é incrível. Os professores são excelentes. Eu realmente só tive 2 professores, mas os 2 foram excelentes. Eles têm uma estrutura muito boa. Nossa, é uma escola muito top. Tipo assim, o prédio, ele é muito moderno. A sala, ela é muito, eu achava, muito bonita. Esse lance da atividade extraclasse realmente acontece. Eles têm atividades durante toda a semana. E aí vão ser atividades do tipo, vai no museu, tudo bom? Algumas vezes é uma ida à fábrica da Guinness, noite do pub. Geralmente algumas dessas atividades vão ser pagas, então você vai ter que liberar o seu euro. E é por isso que eu acabava não fazendo algumas dessas atividades. Mas a minha vivência em sala de aula, ela existiu. A Atlantic realmente é uma escola muito, muito boa. E agora, nesse momento, eu vou mostrar pra vocês os stories que eu fiz dessa escola. E graças a Deus que chegou esse momento de mostrar os stories, porque o galo aqui, que mora do lado da minha casa, ele está cantando nessa hora da noite, né? Essa é a rua da minha escola. E essa é a minha escola, esse prédio aqui. Tá aqui a portinha, cadê? A Atlantic. Quando eu olhava pelo mapa, pelo Google Maps, eu achava meio estranho, mas é super de boa. Ali é uma rua super movimentada e, enfim, é super de boa. Aqui onde eu tô agora é a recepção, que é mais ou menos assim, ó. E uma coisa muito bacana é que aqui eles têm atividades que você pode fazer durante toda a semana. Claro que rola uma grana pra fazer isso, então nem sempre vai rolar, mas tem. E essa é uma área comum da escola. Esse andar aqui é o meu, é o L3. E quero mostrar esse sol aqui. Uma mentira, não esquenta muito não. Ok, esse daqui é um exemplo de uma sala de aula aqui na Atlantic. Ó, mais ou menos assim. Pra você ter noção, todas têm o mesmo formato. Ali tem umas máquinas, refrigerante e tal, micro-ondas.
e água. Eu vou mostrar o banheiro também. Ele é assim, ele é pequeno, mas ele é bacana. Boa noite, Brasil. Bom dia, Irlanda. Agora a Atlético pode me contratar? A Atlético pode me contratar, não é mesmo? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu realmente espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha gostado também dos stories. Se você gostou, se você se sentiu ajudado, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. E até o próximo E Agora. Ótimo, Galo. Obrigado.